Oi, pessoal! Boa noite, pessoal. Estamos aqui depois de uma semaninha sem aparecer. E... Não chegou a dar uma semana sem a gente aparecer. Porque a gente tem aparecido de vez em quando. De forma inesperada. Então, hoje a gente vai falar, como sempre, de várias coisas. Sobre relacionamentos. A gente treina, pensa. E chega na hora, a gente acaba falando de outras coisas. Mas olha só. Mas tudo está relacionado a relacionamento. Tudo tem a ver com relacionamento e não deixar a coisa engessada, o assunto engessado, faz com que a gente consiga ser o mais natural possível, né? Até porque, né, não temos receita de bolo para relacionamento. Não tem. Infelizmente, nós não temos uma varinha de condão e transformar o seu relacionamento em 30 dias, né? Num relacionamento de princesa. Até porque não existe relacionamentos perfeitos. Relacionamento de princesa existe nos contos de fada, né? Coisa de criança. Bom, o que a gente sempre fala? Olha, não pensem com isso que a gente tá dando uma de assim, não tem como ser feliz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a gente diz é que esses relacionamentos de princesa na vida real não acontece. Por quê? Porque todo mundo tem um perrenguezinho que outro, né? Então, o que é o relacionamento? É uma escola de vida. Ali a gente vai aprender coisas, né? Se a gente quiser, se a gente estiver aberto a aprender. Gente, para quem não nos conhece, está vendo a gente pela primeira vez. Então, eu sou Gabriela Brocardo, casada com... Paulo Rosa. Estamos casados há 25 anos. A gente tá junto há 25 anos e casada há quase 20. Isso, eu sou péssima em datas, em números. Bom, mas é um bom tempo de relacionamento e talvez como muitos de vocês, a gente já passou por várias situações. E ainda passa. Sério, é verdade, a gente ainda passa. E aí, o que a gente faz? A gente aprende a resolver, a gente supera e a gente conta aqui pra vocês muitas dessas coisas, né? Olha só, lá a gente abriu live nos dois Instagrams, o meu e do Paulo. Aí lá no do Paulo, uma pessoa disse assim, se vocês não fazem milagre, então eu vou embora daqui. KKKK. Gente, a gente faz milagre, a gente tá casado há 25, a gente tá junto há 25 anos. Isso então, é um milagre de Deus. Nos dias de hoje, isso é um milagre. Alguém que tem um relacionamento, né? Há tanto tempo. E é sobre isso que a gente fala no Relacionar-se, né? E hoje a gente colocou uma publicação ali que a gente esqueceu de botar um ponto de interrogação nela. E aí ficou muito estranho. E a gente já vai... A gente já tirou e vai desmanchar isso aí. Porque a gente não quer briga com ninguém. A gente não faz terapia de casal. Não. A gente não ensina, a gente não... Qual é o intuito do relacionar-se? É mostrar no final do túnel que tem uma luz. E que essa luz, tá? É a luz que tu precisa para começar a ver o teu relacionamento de outra forma. Então, por que do ponto de interrogação que faltou, né? Porque como a Gabriela acabou de dizer, não tem nada a ver com receita de bolo, não é uma receita de bolo. Se funciona para mim, não significa que vai funcionar para ti. Mas o que a gente fala aqui e o que a gente trabalha e estimula nas pessoas é que as pessoas se percebam e que a própria pessoa possa ser o seu melhor recurso. Porque só a gente consegue mudar a vida da gente. O seu melhor refúgio. Paulo, mas não deu certo. E pra mim dá super certo com terapeuta. Cara, parabéns. Os profissionais das mais variadas áreas estão aí justamente para cumprirem sua função. Então, se um psicólogo ajuda... Ótimo. E o que a gente colocou ali? A gente contou uma experiência que a gente teve. Que a gente foi fazer terapia individual. E os terapeutas, ao invés de mostrar um caminho, de mostrar uma possibilidade,
né? Acabavam botando a gente Eles botavam a gente um contra o outro. Ah, mas como assim? Isso não funciona assim. Tá, olha só. Não é o motivo, não é o nosso objetivo polemizar. Mas assim, ó, nós somos todos pessoas. E pessoas, acreditem se quiser, mas pessoas podem errar. E pessoas erram. Inclusive os terapeutas. Inclusive os terapeutas, qualquer um erra. Médico erra, qualquer pessoa, padre erra, entendeu? Todo mundo está sujeito. Nós somos seres falíveis, tá? Então tá todo mundo sujeito a isso aí. E o que acontece? Nós não tivemos muita sorte, né? Naquele momento, com aqueles terapeutas. E a gente até já conversou isso em algumas lives. Sobre isso, né? Que, enfim, a gente foi lá pra começar a se perceber de outra forma. E esses terapeutas, só que, tipo, aonde estava fazendo a terapia, a terapeuta só falava mal do Paulo. E eu dizia, mas eu não tô aqui pra falar dele. Eu estou aqui para falar de mim. Eu gostaria de falar das minhas percepções. Não. E ela sempre trazia questionamentos, né? Induzindo a falar mal do Paulo. O que significa isso, né, pessoal? São adultos com masculino, com feminino machucado, não curado, né? Não são pessoas inteiras, então eles ficam acessando o tempo todo a criança. E a criança tem várias situações que não conseguiu resolver porque não tinha capacidade. Por ser criança. Por ser criança, né? Por não conseguir ser responsável por si mesmo, né? Enfim, por não ter por várias situações, né? Então essas pessoas, elas têm uma ferida emocional muito grande e falta maturidade, crescimento, consciência. Acabam acessando informações delas próprias e projetando aquilo que é dela na Gabriela, no Paulo. E aí o que acontecia, Gabriela, quando a gente chegava em casa? A gente quase morria brigando. A gente ri agora, né? A gente dá risada. Gente, a gente brigava muito quando chegava dessas terapias. E a gente está falando dos mais variados profissionais que nos atenderam nas nossas terapias individuais. E aí chegou um dia que o Paulo disse, eu não vou mais no psicólogo, eu não vou mais no meu terapeuta, porque eu tô cansado de chegar lá e ter que ficar falando mal de ti. E aí, a gente, naquele momento, quando ele disse isso, eu também me dei por conta. De que eu também estava cansada. E eu disse pra ele, pois é, e eu vou lá, quero falar de mim, e o terapeuta só quer que eu fale de ti, mas eu quero falar de mim. E aí a gente chegou à brilhante conclusão de que pra nós, naquele momento, o melhor era a Paulo, gente Gabriela, sentar Gabriela, e conversar. Paulo. Não quer dizer que pra ti aí seja vai o melhor. Ser dessa forma. Mas naquele momento foi o melhor. Por quê? Porque a gente parou de falar mal um do outro e de brigar. Porque a gente queria falar da gente, das nossas dificuldades. Gente, isso era muito louco. Então, é sobre isso o nosso projeto. É sobre relacionamento. É como o casal se vê. É as percepções. É o crescimento junto. É o dia a dia. Sabe aquela famosa rotina? Pois é sobre isso. Pode falar. Então, como a gente sai da rotina? Cara, a gente sai da rotina fazendo coisas diferentes. Paulo e Gabriela. Mas o que mais eu vou fazer se eu já faço tudo? Olha, presta atenção aqui. Olha só, uma escreveu ali que agora eu não vi quem foi. Vocês deveriam ter invertido os terapeutas. Verdade, a gente não tinha pensado. Excelente. Pois é, mas naquela época nós não tínhamos essa maturidade e percepção suficiente para identificar isso aí. Seria ter sido ótimo, gente, olha. Já que a gente... Você, no caso do Paulo, acho que na época era um cara, era uma mulher também. Olha, já que tu tá a fim de falar de mim, eu vim. E aí o Paulo ia lá, e essa foi ótima, gente.
Bom. Porque uma coisa que é importante a gente lembrar nessa questão dos relacionamentos. Tudo bem, às vezes tem questões que o outro faz e a gente reage, enfim, tem muita coisa. Mas eu, Gabriela, preciso me trabalhar como Gabriela para estar num relacionamento com o Paulo. Então, a gente precisa ter isso alinhado entre nós. Porque senão, a gente precisa se reconhecer como indivíduo separado. Esse é o principal, assim, ó, a gente entrar numa relação, tá, mas Paulo e Gabriela, vocês falam de relação, e então eu e o meu companheiro, eu e a minha companheira já estamos numa relação. Então, como é que a gente faz? Bom, começa agora então, constrói a partir de agora. Tu sabe que a gente no início desse nosso projeto, a gente tratava sobre reconstrução, certo? A gente usava muito, vamos reconstruir o relacionamento. E aí a gente se deu por conta de que não é a melhor coisa a ser feita. E a analogia é muito simples e quem aqui já passou por isso sabe, vai entender perfeitamente o que é que a gente está falando. Quando tu reforma uma casa, não é um banzé, assim, não é uma coisa horrível e tudo, e poeirama, e sujeirama, e gente estranha circulando dentro da tua casa e aquela coisa desgastante, cansativa, né? Pois então, tu tá reconstruindo. Agora, olha como é diferente. Agora eu vou construir algo, tá? Eu nem tô morando ali, certo? Então eu tô construindo algo. Aquilo não vai mexer comigo. A transição, a passagem de pessoas estranhas não tá sendo na tua frente, não tá sendo ali junto de ti, entendeu? Então é muito mais fácil a gente construir. Então a partir desta analogia, que a gente já passou por algumas reformas, né? E vamos fazer uma reforma agora na nossa casa. Mas o que a gente fez? A gente saiu da nossa casa para conseguir fazer a reforma e fazer com que aquilo não se tornasse uma coisa ruim, pesada para nós, sabe? Então a gente identificou que construir é a palavra certa. E como é que a gente constrói? Agora. Começa agora. Começando. É bem gente, fácil. Não é fácil. É fácil, é fácil sim. Começa agora. Assim, ó, acorda de manhã, né? Ou neste exato momento, a gente está tendo a possibilidade de fazer diferente. Acorda de manhã, dá bom dia pro teu parceiro. Já começa diferente. A maioria de nós, vamos lá, vamos ser honestos. A maioria de nós não dá nem bom dia pra pessoa que a gente dormiu junto, né? Então vamos começar por aí? Vamos acordar e vamos dar um bom dia gostoso, sabe? Carinhoso na pessoa que a gente divide. Para as pessoas saber que tu tá ali, né? Certo? Começa assim, tá? Ah, mas isso eu já faço. Ok, ponto positivo, já fazemos, tá? Vamos fazer alguma coisa relacionada com as linguagens do amor? O que o teu parceiro, a tua parceira tem como principal linguagem do amor? Se é um ato de serviço, como a gente seguido fala aqui, a Gabriela tem essa linguagem, eu vou lá e eu preparo um café da manhã fresquinho todos os dias de manhã. Ai, gente, ele faz o café todo dia. Eu não sei se ele já fez, eu já disse pra ele fazer uma live mostrando esse café. Eu gravei um vídeo, a gente vai acabar postando nas redes. Eu acho que ele não fez ainda live pessoalmente. Não, live eu não fiz. Gravei um vídeo e nós vamos postar em breve aí. E agora eu pedi pra ele melhorar o café. Hoje eu pedi pra ele passar o café. Fazer, né? Passar. E quando ele vir me acordar de manhã, porque ele veio me acordar de manhã, que eu não gosto de acordar muito cedo, ele já trazia o cafezinho na cama pra mim. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, olha só. Dá o bom dia de manhã, já sabe a linguagem de amor do teu parceiro, da tua parceira, faz algum ato, alguma ação ali numa dessas linguagens, se é presente, dá alguma coisa de presente, e olha que legal. Quando a linguagem de amor é presente... É qualquer coisa. É qualquer coisa, não tem a ver com presentes caros, baratos. Não, é qualquer coisa. Pode ser um botão de flor, uma rosa, pode ser uma florzinha que tu colheu ali,
no jardim, não importa o que seja, dá um presente. Ah, não, a linguagem é ato de serviço. Faz um café, prepara uma tapioca, uma torrada, sei lá, entende? Abre a porta do carro. Abre a porta do carro. Ah, se é palavras de afirmação, diz, nossa, amor, como tu tá bonita, bonito hoje, né? Como tá cheiroso, cheirosa, sei lá. Gente, a gente fala tanto nas linguagens do amor, por quê? Porque as linguagens do amor é uma coisa fundamental no relacionamento. É fundamental. É fundamental. É tão óbvio que precisa ser dito. Sabe? E muita gente não sabe sobre isso. Então a gente resolveu falar das linguagens do amor e trazer as linguagens do amor, porque isso vai fazer diferença no seu relacionamento. Se tu não sabe e quer conhecer mais sobre a linguagem do amor, a gente tem um grupo de WhatsApp, tá lá no nosso link da bio. Entra no grupo que a gente vai mandar o teste. Certo? E é facinho, é rápido de fazer o teste, aplicar o teste. Tu vai investir um horror de tempo do teu dia. Tu vai investir uns 5 minutinhos. Só que vai fazer uma diferença na tua vida. E esses 5 minutinhos que tu investir vai fazer muita diferença. Sério. Sabe por quê? Tu que tá entrando aí agora, tu que tá nos conhecendo agora há pouco, o Paulo e a Gabriela falam de relacionamento e nas linguagens do amor, quando tu fala a linguagem correta, o outro, o teu parceiro, a tua parceira, entende, escuta o seguinte: eu te amo. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Gente, eu me sinto amado. E aí, por isso que às vezes a pessoa diz, eu faço, mas não adianta, a outra pessoa não se sente amada. Sim, tu vai fazer, só que ele não tá entendendo nada sobre isso. Olha o que aconteceu com a gente. A gente sempre dá esse exemplo. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade e atos de serviço. Então, gente, pra mim, ficar sentado do meu lado, parado, ou fazer alguma coisa pra mim, é ótimo. E eu adoro fazer comida. Eu adoro fazer comida. E aí, eu pedi uma vez, no Dia das Mães, um jogo de panela. Aí sabe o que aconteceu? O Paulo me deu um carro. Que horror, né? Que horror. E foi um horror, gente. Foi uma tragédia. Eu olhava para aquele carro com uma cara de tristeza. E ele olhava para mim com uma cara de decepção. Porque ele imaginou que eu fosse dizer, ai, coisa linda, o meu sonho. Gente, não era o meu sonho. O meu sonho real era um jogo de panela. Coisa muito simples que me pouparia enormemente o bolso, entendeu? Mas isso aí, então, já que vocês falam... Ela tá sendo ingrata. Não, gente. Eu quero só dizer uma coisa. Eu uso o carro até hoje, adoro o carro. Só que eu teria ficado muito feliz com o jogo de panela. Eu quero dizer para uma das ouvintes aí, para Samira, que depois da live eu converso contigo, tá? A gente vai te chamar ali para uma conversa, tá, Samira? Acho que ela apertou. O que acontece? Paulo e Gabriela, mas vocês falam de relacionamento, isso aí deve ter acontecido há muito tempo atrás. Não, faz pouco tempo, faz 1 ano e pouco atrás. Mas então vocês não têm capacidade de falar sobre relacionamento. Por quê? Quem é que acerta o tempo todo? A gente está todos os dias com a possibilidade de aprender coisas novas. E graças a Deus, o ano passado a gente aprendeu isso. Entende? E aí a gente se sente na quase que obrigação de passar isso adiante. Porque uma ou outra pessoa que entenda e que receba essa informação pode transformar a vida. A gente transformou a nossa, sabe? A gente pode... Gente, olha que benção. A gente pode mudar o tempo inteiro. A gente não precisa ficar... mas eu sou assim e não mudo. Que pena. Que pena. Que pena, porque todo dia tu poderia ser uma pessoa diferente. Fazer uma coisa diferente. Então, são coisas
que só depende da gente. O que acontece? Não fazer nada também é uma opção. Fazer demais pelo outro é uma opção da pessoa. E existe no relacionamento uma coisa que é muito importante e que a gente aprendeu e realmente botou dentro da cabeça isso. No relacionamento, uma das coisas mais importantes que existem é o equilíbrio. Então, assim, ó, tu que tá ouvindo a gente aí, se tu fala isso que a Gabriela acabou de falar, eu dou demais, eu faço demais, por favor, presta atenção. Tá desequilibrado. Tá desequilibrado, entendeu? Não é assim que deve ser. Num relacionamento é 50 dela, 50 dele. Não tem 90 dela, 10 dele. Não tem muito menos 100 dela e 0 dele. Não existe isso. Relacionamento é 50-50. Tem que ser assim. Ou ali por perto, entende? De repente hoje, nada é... Como a gente brinca aqui no Rio Grande do Sul, nada é ponta de faca, entende? Ela pode num dia dar 100% e eu não dar nada. E amanhã eu dar 100% e ela não dá nada. Mas entendo, é a média. O que a gente fala é a média. É o dia a dia do casal. É isso aí. É o nosso dia a dia, gente. E sobre isso, agora, sempre que quem nos acompanha aí sabe que a gente vai desvirtuando muitas vezes. A gente vai mudando de assunto. Ah, gente, e olha só. Quem não tá afim de estar aqui, não precisa estar, entendeu? É de boas. É de boas. E quem não gosta da gente, não precisa ficar aqui, sabe? Ai, vai lá pra live do fulano. Vai pra live do fulano. Fica na live do ciclano. Sabe? Gente, relaxa. Relaxa. A gente tem a vida ganha. Tanto que a gente tem a vida ganha e a gente quer dividir com quem está aqui. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Hoje de manhã eu levantei e isso me tocou bastante, assim, me mexeu. E eu comecei a pensar, e eu até comentei com a Gabriela. O que acontece? Eu me levantei e hoje de manhã eu me dei por conta o que a gente teve ontem. Eu não sei se você sabe, a Gabriela era presidente do Rotary Club aqui da nossa cidade. E ontem teve a cerimônia de transmissão de cargos. Ela deixou a presidência, passou para o novo presidente e tal. E foi um dia bastante pesado para nós, assim, em termos de organizar, receber. A responsabilidade nas mãos da gente, receber pessoas de outros municípios, enfim, né? Cuidar para que tudo ocorresse da melhor forma possível. Isso, para quem mexe, para quem lida com eventos, sabe que é um desafio muito grande, né? E aí a gente chegou em casa super tarde, tá? Eu até tinha notado que a Gabriela ontem na festa, como muitas pessoas não levaram aqueles enfeites de mesa, sabe? A Gabriela pegou assim, botou numa embalagem, trouxe pra casa. Aí ficou lá, até a gente ia trazer, mas ficou lá embaixo. E aí o que acontece? Hoje de manhã me caiu a ficha. Eu desço lá na nossa cozinha para fazer o café, o famoso café de todas as manhãs. E eu olho e a cozinha tá toda enfeitada com as flores que ela pegou lá que eu trouxe, que iam pro lixo. Da festa, que iriam pro lixo. Ela limpou os galinhos, organizou as flores em vasinhos e a cozinha tava toda linda, organizada, florida. E eu até me emocionei com aquilo ali, sabe? Porque o que acontece? Me veio de imediato, assim, isso é a manifestação do sagrado feminino, entendeu? Que a gente fala aqui, inclusive, nas nossas... O feminino é o belo. O feminino é o belo. O feminino é a gente escutar a seguinte ordem de dentro da gente. Vai lá, faz, organiza a tua casa, deixa a tua casa bonita, agradável para ti e para as pessoas que moram junto contigo. Por isso, gente, agora já vamos mudar de assunto, não. Por isso que nós, mulheres, muitas brigamos muito para ter as casas arrumadas. Porque o feminino gosta do belo. O feminino gosta das coisas organizadas. Então, por isso que muitas vezes a gente diz, ai, fulano não ajuda. Não, fulano tem que ajudar porque ele mora na casa, tá? Isso. Mas nós, mulheres, gostamos de coisas mais enfeitadas, mais arrumadas.
Olha só, a gente chegou lá em São Paulo. E aí o Airbnb que a gente tinha alugado era uma graça. Tudo arrumadinho, tudo nos seus lugares, cheios de frufru. Eu entro no banheiro e tá tudo impecável. O Paulo entra, ele arreda as coisas tudo pra um canto. E aí eu entrei de novo e saí de lá braba. Eu disse, Paulo, pra que tu tá mexendo? Pra que tu tirando as coisas do lugar? Ah, porque pode quebrar, porque não sei. Gente, o feminino não vai pensar que aquilo vai quebrar, que vai estragar. Mas o masculino vai e o masculino quase quebrou. É por isso que o masculino tirou pro canto. Entendeu? Só que era muito invento. Daí o masculino pegou e tira, bota, acaba com o feminino. Eu girei a toalha aqui pra trás pra secar as costas. E quando eu fiz aquele giro da toalha aqui, bateu no coisinho ali, no enfeite do banheiro. E aquilo quase veio abaixo. E aquilo é daquelas loucinha, porcelaninha, assim, sei lá. Era uns... Aquela coisa que encostou quebra, sabe? Era aquilo. A sorte que não quebrou. Eu digo, antes que quebre, botei lá pro canto, né? A Gabriela ficou pé da vida, né? E aí já rolou uma DRzinha. Aí nós já teve aquele, né? Já vem aquela conversa básica. Assim. Mas como eu prometi pra ela, eu cumpri. Depois, no dia que a gente voltou pra casa, eu peguei e organizei de volta ali, entendeu? Botei no lugar que estava. Porque daí ela disse na hora lá, ela disse assim, mas tu disse que vai botar e fica tudo desorganizado. Depois fica tudo desorganizado. Aí ele pegou e foi lá antes de ir embora e botou. Eu assumi o compromisso, então eu fui lá. Gente, olha só, são coisinhas simples do dia a dia. São coisas pequenas, sabe? E que acontece na casa de vocês. E que às vezes de um pequeno vira um negócio enorme. E isso a gente tem todos os dias. Eu tenho, vocês têm. Gente, todo mundo tem. E olha só aquilo que a gente fala também. Olha que oportunidade. O que acontece? O que eu disse esses tempos numa live? A gente não precisa ter sempre razão, certo? Então assim, considere o que tu quiser considerar. Se tu considerou a reação da Gabriela infantil, se tu não importa, tá? Vamos supor a Gabriela está errada e eu tô certo, tá? Pra que eu vou criar um embate ali para que a gente fique o dia inteiro ruim um com o outro, uma energia densa, pesada? Por causa do enfeite. Por causa do bendito enfeite do banheiro. Eu peguei e disse, então tá, eu boto, depois eu boto no lugar. Porque tu diz que bota e não bota, mas eu ia botar mesmo, e tanto é que botei, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês? Essas coisas é que a gente precisa se portar... Achar um ponto de equilíbrio e se portar como adulto. Se portar como adulto é assim, este é o pulo do gato. É tu identificar o ponto de inflexão ali, o ponto onde vai dar um pepininho ali, vai dar um problema, e tu vai pensar... rolar uma DR. E tu pensar, não, mas as DRs são necessárias, né? Sim, gente, precisa. Não, mas assim, não por causa do enfeite. Não por causa do enfeite, né? Mas você sabe que às vezes isso pode acontecer. Tá, mas tu ver ali, tu sentir que vai azedar e tu parar, analisar, vale a pena? Vale a pena eu me estressar com a Gabriela por causa de um enfeite no banheiro? Cara, e assim, muitas vezes é isso que acontece nos relacionamentos. Sabe por que a gente está dizendo isso? Porque inúmeras vezes, vai lá, eu acho que milhares nem tanto, mas certamente centenas de vezes essas mesmas bobagens aconteceram comigo com a Gabriela. Ao ponto da gente ficar o dia inteiro, às vezes brabo! Às vezes 3 dias brabo um com o outro, sem falar. Aliás, isso é assunto de uma das nossas postagens de hoje, desse final de semana aí, que é sobre você ignora o seu parceiro depois de uma briga? Se tu ignora, e a gente muitas vezes fez isso... Gente, porque é disso que a gente quer falar, é disso que a gente fala no Relacionar-se, entendeu? A gente conta a nossa história, pra quê? Pra ajudar outros casais, outras pessoas se relacionarem de uma forma mais saudável. Porque isso tudo a gente aprendeu em terapia, a gente aprendeu em curso, a gente foi aprendendo na vida, né? A gente foi se adaptando às situações. Então, é sobre isso. E aí, o que acontece?
se não está declarado isso, se não está apresentado no casal de maneira muito clara, verbal, né? Falar mesmo assim, que o silêncio pode ser uma fuga, que o silêncio pode ser porque o homem ou a mulher estão pensando sobre o assunto, o que acontece? Isso vira um tratamento de silêncio, tá? E o tratamento de silêncio, ele acaba induzindo insegurança, angústia, ansiedade, e todos nós concordamos que isso não é bom pro relacionamento. E aí, quando vem a toda, vem em formato de bomba, né? Aí explode várias coisas. Aí, lembra aquele dia que tu fez isso? Lembra aquele dia? Gente, a pessoa tá fazendo um checklist de 1 mês, 2. E não tem porquê. Então resolve ali como adultos, né? Bota o enfeite, tira o enfeite, resolve o que faz com o enfeite. Quebra o enfeite, não quebra o enfeite. Mas é preciso que seja conversado como adultos. Porque muitas vezes a gente se porta como criança birrenta. Tipo assim, a Gabriela já sabe, eu acabo tendo até hoje ainda uma certa dificuldade, às vezes, de conversar, tá? Mas ela já sabe. Então, quando a gente discute algum assunto mais sério, tá? Gente, eu quero abrir um parênteses. Ele usa sempre a palavra discussão. E nem sempre é discussão. Às vezes é só uma conversa. Mas ele sempre usa isso. Então, vamos reforçar. Nem sempre estamos discutindo. Muitas vezes estamos apenas conversando. Tá, mas isso é uma questão de interpretação, porque DR é discussão de relacionamento. Então, o DR que a gente fala o tempo todo é discussão. Só que, por que ela fala isso? Porque quem acompanhou nós em outras lives sabe que eu, no início do nosso relacionamento, eu acho que tu tem que aparecer um pouquinho mais no vídeo. Ah, tá. Vamos arrumar, que a gente está fazendo em 2 telefones. Em 2 telefones. No início do nosso relacionamento, o que acontece? A Gabriela falava que queria discutir sobre o relacionamento, fazer a DR, né? Não, eu falava que eu queria falar. E aí eu entendi esse discutir como discussão no sentido de briga. De embate. Ele vinha de embate, com assim. Todos os argumentos dele. Nós vamos brigar, então, nós vamos... Claro, não vias de fato, né? Não bater um no outro. Brigar em argumentos, né? Verbalmente. E aí eu trazia isso de uma coisa que desgastaria o relacionamento, de alguma coisa que levaria nós para o menos, né? E por quê? Por que isso? Porque eu não tinha maturidade suficiente, entendeu? Era essa a questão. A Gabriela tinha muito mais maturidade do que eu, ela via as coisas que estavam destoando e ela queria sentar e acertar essas coisas. Só que vinha a palavra discussão na minha cabeça e aquilo não me fazia bem, assim. Eu pensava, vai estragar tudo. Mas vai estragar tudo o quê, criatura? Não tá bom. Se estragar o que não tá bom é uma oportunidade de melhorar. Né? É uma coisa bem básica, assim, mas enfim. Mas daí essa questão da discussão trazia muito a informação errada, mas uma informação negativa. Então, não é exatamente, e era apenas só uma conversa, de repente, para alinhar algumas coisas, né? Porque, gente, outra coisa que é muito importante, dentro de um relacionamento que a gente aprendeu e estamos aprendendo. Cada um tem um ponto de vista desta garrafa d'água. Não quer dizer que o meu ponto de vista está certo ou está errado. É apenas um ponto de vista. Os casais podem e devem, em determinados assuntos, as pessoas podem ter opiniões diferentes, até porque a gente não é um clone um do outro, não é um robô. A gente veio de culturas e de criações diferentes. A gente veio de famílias diferentes. A gente veio de sistemas familiares diferentes um do outro. Isso é muito importante a gente identificar, né? Muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Mas, cara, isso faz todo sentido. A gente vem de culturas diferentes, de famílias, de crenças diferentes.
Então vai tudo pro mesmo caldeirão. Agora a gente está morando no mesmo lar, na mesma casa. E como é que nós vamos nos comportar agora? Bom, agora a gente precisa criar a nossa cultura. A nossa cultura. As nossas crenças, enfim. Os nossos valores como casal. Mas a gente já vai ter vindo para o relacionamento com valores diferentes. E aí vai, de novo, reforçando isso, eu já falei, a gente vai seguir reforçando sempre. Aí vai uma informação muito importante, que é quando tu tem um relacionamento, quando tu escolhe, porque tudo são escolhas, né? Então agora eu escolhi me relacionar de maneira séria com a Gabriela. Quando tu faz essa escolha, a tua família agora Isso é polêmico. Isso é polêmico, mas... A gente sempre fala... A tua família agora é a pessoa com quem tu resolveu te relacionar. A tua família não é mais o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, os teus tios. Ah, Paulo, como assim? Isso aí que tu tá falando é bobagem. Não, não é bobagem. Não é bobagem. Eu não estou dizendo que agora tu deixou de amar teu pai, tua mãe, teus tios, teus irmãos, teus parentes. Não, eu não estou dizendo isso. Eu jamais, inclusive, vou falar isso. Sabe por quê? Porque eu amo os meus, a Gabriela ama os dela, entendeu? A gente segue amando todo mundo. Mas agora a minha família é a Gabriela. É as minhas filhas, porque no caso nós temos filhos, a gente tem filhas. Tem gente que não tem, mas, né? Então, é o casal. É o casal. É a família. É a família. É o primeiro passo para se construir, né? É o casal. Quando se unem, eles formam uma nova família. Sabe o que é aí? A prioridade agora é a Gabriela e as minhas filhas. Neste caso é o Paulo e as minhas filhas. Isso. Vamos falar também que é sempre... A prioridade é sempre o casal. É sempre o casal. Depois dos filhos. Depois dos filhos. Nunca Sabe por quê? A gente veio antes. A gente nasceu antes. Sabe por quê? Porque a gente criou os filhos para o mundo. A gente deve criar os filhos para o mundo. E sabe o que vai acontecer? Tcharanã? Os filhos vão pro mundo. Vazar pro mundo. E aí tu vai ficar com a pessoa que tu, durante todo o desenvolvimento dos teus filhos, tu excluiu essa pessoa. E aí vai ficar? Tu não priorizou essa pessoa. Tu priorizou os filhos. Os filhos. Ah, Paulo, mas agora sim, agora tu tá falando uma baita de uma barbaridade. Já chega tu dizer que agora a família é a Gabriela e as tuas filhas, não teu pai, tua mãe, teus irmãos. Agora tu tá querendo me dizer que as crianças não são prioridades. Não entendam mal o que a gente tá falando. Se o teu filho é nenê, tu precisa dar prioridade pro teu filho que é nenê, porque ele não se alimenta sozinho, ele não se limpa sozinho. Mas aí é prioridade em manter as necessidades básicas da criança. E isso, Deus o livre, a gente jamais vai falar algo contra, tá certo? Não comece a inventar coisas na cabeça. Não inventemos coisas, tá? Então o que acontece? Vamos dar um exemplo, a gente gosta Eu vou dar um exemplo prático de quando as crianças eram pequenas, nenês. Eu sempre trabalhei, tá? Eu fiquei 1 mês só em casa quando a Marina nasceu. Aí, o que eu fazia? Eu chegava, primeiro eu tomava banho, primeiro eu comia de noite, eu jantava, eu comia, eu tomava café, nem me lembro. Primeiro eu ficava bem e depois, então, eu ia fazer as coisas pra Marina. Por quê, gente? Porque se a gente tá cansado, se a gente chega... exausto, a gente não tem paciência com as crianças, a gente tá com fome, enfim, primeiro os pais precisam estar alinhados. Ione, nós vamos te responder agora. A Ione pergunta, e quando a gente cria os filhos sozinhos, tu vai falar? Tu vai ler? Falar. Vão para o mundo como encarar a pergunta da Ione aí, quando a gente cria os filhos sozinha, que a gente é sozinha e os filhos vão para o mundo, como encarar, né? Bom, é uma situação diferente, é uma situação que não é simples. Ione, o que eu quero te dizer? A gente não tem a chave e a solução para todas as coisas, mas vamos conversar. A gente não vive a tua realidade, né? Mas a gente pode, sim, contribuir. Contribuir.
Ione, a gente tem uma menina que tem... Agora ela tá com 16, mas ela foi embora com 15 anos, né? E neste caso, ela já foi pro mundo. De alguma forma, ela já está no mundo. E o importante, Ione, eu sempre digo isso, que a gente precisa aprender a viver na solitude. A solitude não é a mesma coisa do que a solidão. Muito importante, Ione. É tu fazer coisas sozinhas que tu goste. Tu descobrir o que tu gosta de fazer. E te ocupar com isso. Sabe aquela coisa que tu faz e que tu sorri sozinho? Tu fica ali sem ver o tempo passar. Tu fica de boa. Eu adoro fazer coisas manuais, tá? E eu, infelizmente, agora não tenho muito tempo. Mas é uma coisa que eu fico ali horas. Eu vou no cinema sozinha. Eu vou no teatro sozinha. Eu sento num restaurante sozinha. Eu vou na praça sozinha. Eu faço tudo sozinha. Tudo que eu faço acompanhada, eu faço sozinha. E isso, Ione, é um treino. A gente precisa treinar a estar com a gente. A gente precisa se permitir, Ione. O que acontece com a maioria das pessoas? A gente tem histórias muito semelhantes na nossa família, de origem, em famílias de amigos nossos, inúmeras histórias semelhantes a essa tua, tá? O que acontece? A gente precisa se permitir, a gente aprendeu muitas coisas erradas e a gente trouxe isso como verdades absolutas para a nossa vida adulta. E não são verdades, são mentiras, são crenças erradas. São historinhas que a gente vai contando pra gente mesmo e a gente acredita. Sabe aquela máxima que diz que uma mentira contada várias vezes se veste com roupas de verdade? Pois então, isso nós como seres humanos, a gente faz muito disso ao longo da vida da gente. E assim, ó, tu pode agora tomar a decisão de botar um fim nisso. Ah, Paulo, mas agora eu já criei meus filhos sozinha, eles já foram pro mundo e eu estou sozinha. Pois então, vamos ressignificar. Esse sozinho. Em vez de sozinho, vamos ressignificar em solitude. Em solitude. E, gente... Vamos fazer as coisas que a gente gosta. Vamos identificar o que a gente gosta e vamos curtir. A vida, ela foi feita para ser vivida. A gente precisa viver ela, tá? A gente teve, esses dias eu e o Paulo, a gente tava falando sobre isso. E tava falando com as gurias, com as nossas filhas. Antes delas chegarem, a gente tinha uma vida só os dois. E antes de eu conhecer o Paulo, eu tinha uma vida que era só minha. Então, como era só a minha vida? A gente não pode esquecer disso. Porque muitas vezes a gente aprendeu, em alguns momentos, de que a nossa felicidade é responsabilidade do outro. Não, a nossa responsabilidade, a nossa felicidade é responsabilidade da gente. Olha, vamos dar outros exemplos aí. Tipo assim, ó. Agora já faz muito tempo, eu criei meus filhos sozinho, enfim, coisa e tal. Mas antes de ter os filhos... eu gostava muito de fazer esporte com os amigos. Só que os meus amigos se foram, não tem mais. Sabe o que acontece? Existem clubes, associações e tal, onde existem pessoas jogando, fazendo esportes, jogando vôlei, enfim, qualquer tipo de esporte. Vai lá, chega, te apresenta, diz que tu quer jogar. Te inscreve numa aula de alguma coisa. Te inscreve numa aula de dança. Ah, mas agora eu não tenho dinheiro para investir. Tem várias coisas, gratuitas. Vai atrás. Gente... Olha só, se tu tá assistindo a gente hoje, é porque no mínimo tu tem um celular ou um computador, tá certo? De alguma forma a gente chegou aí. E mais, tem acesso à internet. Pesquisa ali... esporte gratuito, lazer gratuito, enfim, cultura gratuita, cultura grátis, pesquisa ali. Tem muito, dependendo da cidade que tu mora, tem muito. Dependendo, não tem tanto. Não vai ter tanto. Tipo assim, Encruzilhada do Sul. Onde a gente mora. Onde a gente mora atualmente. Não tem muita coisa. Mas a prefeitura tem alguns grupos. A prefeitura tem alguns grupos. Então assim, ó, se tu mora numa cidade muito pequena que não tem estrutura, vai... te propõe, te permite a fazer um movimento diferente. Vai lá na prefeitura, vai em alguma entidade. Se tu tem alguma religião, frequenta mais, né?
a igreja, o templo, não sei como se chama. Mas, gente, a gente tem tanta coisa pra fazer sozinho. Eu vou dizer pra vocês o que eu gosto de fazer sozinho. Acreditem se quiser. Pra mim, é uma terapia maravilhosa. O que eu faço? Muitas vezes, quando eu vou a Porto Alegre, eu não ganho nada, já deixo claro, não ganho absolutamente nada. Vou fazer um merchan gratuito aí. Ah, eu já sei. Gente, vou uma coisa muito inusitada. Eu pego e vou na Leroy Merlin, por exemplo, tá? Ou no Zafari, ele adora. Ou no Zafari. Na Leroy Merlin, quem conhece sabe, é uma loja de multiprodutos, coisas para casa. Eles vendem tudo. Tu pode construir uma casa dentro de uma Leroy Merlin, certo? Eu vou para lá, eu olho aqueles tapetes, tem um setor que é cheio de tapete para porta, tapete para isso, para aquilo, para aquele outro. Tem setor de cortina, tem coisa para banheiro, tem porta para casa, tem ferramentas, milhões. Para quem é homem aí, se está me assistindo, sabe? Homem gosta de ferramenta, né? Eu tenho loucura. A vontade que eu tinha, assim, ó, era de levar a Leroy Merlin inteira para minha casa, tu entende? Eu tenho loucura daquilo. Então eu curto demais, eu penso na vida, eu vou passando pelos corredores e vou curtindo aquela experiência, pensando nas coisas, olhando, apreciando, tá? Gente, isso é de graça? Isso é de graça. Eu vou no Zafari, aí penso assim, Paulo, mas então tu gasta um monte na Leroy. Não compro nada, gente. Eu não gasto nada. Ele vai lá se distrair, olhar, pensar na vida, a não ser imaginar coisas. Que eu fui lá para comprar alguma coisa, um Benjamin, um banquinho, sei lá. Gente, às vezes será tem. Um Benjamin? Benjamin é aqueles T para botar nas tomadas. É porque, de repente, tem pessoal lá de cima do país. O Paulo, ele adora umas palavras mais rebuscadas. Aí, tipo assim, ó, essa semana, eu tava na minha empresa e um representante disse assim, vem cá, tu não foi lá em São Paulo pedir cacetinho, né? Porque os paulistas se arriam na gente, porque a gente chama pão francês, aquele pequenininho, de cacetinho, né? E eles é cervejinha, pão francês, sei lá. Mas, enfim, por isso que eu falei Benjamin, porque tem muitas pessoas que não conhecem por T, né? Ou por adaptador de tomada, né? Mas, enfim, tá. É isso que eu quero dizer. Eu vou no Zafari, eu não encho o carrinho de compras, mas eu passo corredor por corredor, olho as coisas. O setor de hortifruti granjeiros ali, nossa, ele cheira todas as frutas. Eu cheiro todas as frutas. É uma delícia, é o meu momento de solitude, é o meu momento onde eu estou só comigo mesmo, curtindo a vida, adoidado. Ele acha um máximo. Gente, é sobre as pequenas coisas. Tu viu como a gente pode ser bem louco? A gente pode ser bem normal? Bem normal e pode ser bem feliz com umas coisas muito simples. Não deixa, por favor, não deixa que as coisas que tu viveu até hoje na tua vida limitem as tuas capacidades. As tuas novas possibilidades. Limitem as tuas novas possibilidades. A gente tem todos os dias novas possibilidades. Por favor, te permite. Gente, e isso é muito interessante, assim, né? Porque quem aí mais gosta de ir no supermercado e nas lojas ficar olhando? Eu, com certeza, deve ter mais gente. E eu sou uma pessoa super de boa. Pra mim, ficar sozinha. Então, tem uma época do ano, no verão, que o Paulo geralmente vai pra praia com as crianças 2, 3 dias. Ele fica lá na mãe dele. Gente, ficar sozinho em casa, pra mim, é um paraíso. É muito bom. Quando eles entram naquele carro dando tchau, ai, que delícia. Por quê? Porque eu gosto muito de ficar sozinha. Eu morei muito tempo sozinha. Eu também. Eu morei um pouco mais. Morei um pouco mais. E aí, eu aprendi a conviver muito comigo. Gente, então aqueles dias, pra mim, é como se eu estivesse na Disney. É muito bom, sabe? E eu falava muito disso e as pessoas, ai, que horror, como é que tu aguenta? E aí eu ficava pensando, mas será que eu tenho algum problema, né? De depressão, de alguma coisa, porque eu gosto de ficar sozinha. Descobri que não, gente. Eu sou super normal, tá? Só que eu aprendi a conviver comigo mesmo.
E todo mundo pode aprender. E é muito gostoso. A gente fala no relacionar-se, de novo, que antes, no relacionamento... Desculpa, eu estou numa gagueira hoje incrível. No relacionamento, antes do casal, a gente precisa reconhecer o individual, indivíduos que somos. As coisas que eu, Paulo, gosto, as coisas que a Gabriela gosta. Por quê? Porque depois, quando a gente está nesses momentos, a gente reconhecendo isso, a gente vai saber curtir, entendeu? Então a gente sempre tem possibilidades. Mas antes eu estava falando que daí eu cheguei hoje de manhã, fui lá, vi a casa enfeitada, a cozinha enfeitada com as flores que a Gabriela pegou ontem. As flores iriam para o lixo e ela enfeitou a casa. Ela estava super cansada, nós estava detonado assim fisicamente, e ela parou e cuidou da casa, tá certo? E aí eu comecei a pensar isso e comecei a pensar outra coisa que faz muito tempo que eu converso com algumas pessoas, que é: independente se tu é uma pessoa religiosa, espiritualizada, ou se tu é ateu e não acredita em coisas sobrenaturais, enfim, coisas espirituais, independente disso, nós temos a vida, né? E a vida é um presente. Eu e a Gabriela, como a gente acredita em Deus, numa força maior, então a gente acredita que a vida é um presente divino. Bom, ela é um presente. E a vida é uma estrada, não é? E aí eu fiz essa analogia hoje de manhã. A vida, ela é uma estrada. E a estrada, para ela estar bem preservada, o bom é que a gente pague um pedágio. A gente não gosta, né, de pagar o pedágio. Mas quando a gente paga e a gente tem a estrada bem conservada, não é gratificante, não é bom. A gente não pensa assim, eu estou pagando, mas tá valendo a pena. Não é mesmo? A gente faz isso, né? Pois bem. E quando não tem o pedágio, a estrada não é toda esburacada? É, né? Então assim, já que, fazendo essa analogia, já que a vida é uma estrada, o pedágio a gente precisa pagar para que a vida da gente tenha mais sentido. E que tipo de pedágio é esse, Paulo e Gabriela? Fazer um serviço. Então, para ti aí que hoje, de repente, está perdido na vida, pensa assim, os filhos levantaram voo e agora eu estou sozinho, não tenho mais o que fazer. Tem um monte de instituições que a gente pode estender a mão e fazer a diferença na vida dessas pessoas. É muita gente precisando daquele... Sabe aquilo que tu acha que é pouco para ti? Ontem a gente conversava sobre isso numa reunião que a gente estava. Sabe aquilo que tu acha que é pouco para ti? Pode ser muito para outra pessoa. Para outra pessoa. Então assim, tem a paz, tem asilos, tem organizações de bairro, sabe essas organizações das comunidades assim, que fazem reuniões. Tem a própria, de repente no prédio que tu mora, reunião de condôminos ali. São muitos locais onde a gente pode fazer diferença. Tem creches municipais que tu pode ir lá ler um livro para as crianças, sabe? Tem tanta coisa, gente, que a gente pode fazer. E a gente pode e precisa fazer, gente. E às vezes as pessoas dizem, eu não tenho o que fazer. Gente, eu não consigo entender como que alguém não tem o que fazer. Até olhar uma série na televisão, na Netflix, sem eu recortar. Gente, eu adoro. Agora as crianças já estão grandes, né? Mas eu adorava quando as crianças tinham o trabalho da escola que tinha que recortar revista. Eu tinha uma caixa de figura de revista que eu recortava. Gente, alguma coisa tu deve gostar de fazer, né? Então, essas coisas eu pensei e conversei hoje de manhã cedo com a minha esposa, depois de dizer para ela que ela estava maravilhosa, mesmo deitada, mas assim, foi de coração, porque eu sou meio estranho, viu? Gente, vocês não sabem. Vocês devem estar imaginando por essa live, é uma aventura. Ele é exatamente isso de passear no supermercado. Ela tava lá, deitada na cama, tapada, assim, e eu disse, como tu tá bonita, hein? Tá maluco, né? Aí que eu tive a ideia, já que eu tô tão bem, né? E ele tá me elogiando tanto. Vou pedir pra ele passar o café e trazer na cama pra mim. Então, por favor, gente, tira um print
da gente aqui, marca a gente, compartilha lá e diz, Paulo, leva o café na cama. Eu dei a mão e ela quis o braço. Olha só como são as coisas. Gente, eu sou bem folgada. Mas assim, ó, como é importante isso, sabe? Se tu tá escutando a gente nesse ponto aí, ou se tu for a assistir a live depois e escutar este ponto específico, como é importante a gente se posicionar na sociedade, no mundo. Como é importante a gente agradecer a vida que a gente tem. Ela não precisa ser um mar de rosas, mas ela é a vida. Gente, a gente dá um peso muito grande para as coisas. E as coisas podem ser muito mais leves. A semana passada a gente teve vários perrengues. A gente teve dias maravilhosos em São Paulo, mas a gente estava numa situação bem perrengue. E o Paulo, ele dá um valor maior para as coisas. Ele bota um peso maior. E eu virava e me dizia, Paulo... Aliás, sobre isso eu queria falar, aproveitando, nós já estamos quase em 1 hora de live, mas eu gostaria de falar uma coisa. A Gabriela me cobrou semana passada, porque o que acontece? O Paulo, eu aqui, tava falando muito questões meio pesadinhas, assim, tipo, relacionadas à morte. Eu disse, Paulo, a gente tá preocupado em viver e tu falando essas coisas. Fala de outra coisa e tal. Então, assim, ó, por que eu falei aquilo? Agora eu vou mudar, eu não vou mais falar daquele jeito. Porque assim, ó, a gente fica se privando de fazer as coisas, deixar, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer semana que vem, sabe? Só que a gente não sabe o que vai acontecer nesse meio tempo, sabe? Então assim, ó, é no intuito de dizer que a gente não precisa deixar para amanhã. A gente pode fazer hoje, tá? Ai, não interessa o que vai acontecer amanhã, gente. A gente tava falando em construir. Tanto faz o que vai acontecer amanhã. Vamos fazer... Agora. Vamos viver agora. Vamos construir um relacionamento mais saudável e mais leve. Agora? Vamos? Vamos. Ah, Paulo, mas aí vocês já falaram, eu já me esqueci tudo. Só um pouquinho, ó. Vamos repetir? Gente. Olha pra pessoa que tá do teu lado e disse assim, como tu tá bonita hoje? Como foi o teu dia hoje? Né? Conta pra mim. Te interessa pela pessoa, pelas coisas da pessoa que está ao teu lado. Já é um passo adiante. Essa pessoa, se não está acostumada a receber isso, vai olhar para ti com uma cara tipo assim, né? Que? Bebeu? Hoje tá louco. Bom, mas se tu começa a fazer isso dia após dia, vai começando a modificar a percepção. E sobre isso... eu tenho uma coisa que eu falei, eu acho semana passada ou semana retrasada, que é o seguinte, ó, vigia os teus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigia as tuas palavras, elas se tornam ações. Vigia as tuas ações, elas se tornam hábitos. Vigia teus hábitos, eles formam o teu caráter. Vigia o teu caráter. Ele se transforma no teu destino. Entende? Então assim, ó, tu faz hoje, tu faz amanhã, tu precisa ter constância. Faz hoje, faz amanhã, dá bom dia hoje, dá bom dia amanhã, diz que tá bonito, pergunta como é que foi o dia, faz isso hoje, amanhã, depois. E isso aí vai mudar a realidade. Olha só, a Manu botou ali, vou tomar um vinho brocardo agora. Na banheira, enquanto espero o meu marido. Gente, pra quem não sabe, a gente tem uma marca de vinho. E a Manu Bombardelli é mais do que uma amiga. Ela mora no nosso coração. Vai lá no link dela, né? Segue ela. É uma mulher e tanto. Vale a pena escutar ela. Ela ensina as famílias a fazerem dinheiro. Quem tá querendo fazer dinheiro? Olha o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? A Manu ensina. E é uma coisa que é prática, é fácil. E de novo, quem está assistindo a gente, quem está escutando a gente, tem um celular na mão, com acesso à internet. A Manu ensina a fazer dinheiro pela internet com um celular. Com um celular, tá? Gente, e tem gente que faz grana. Faz 10 mil, 50 mil, 100 mil só com celular. Mas eu não sei explicar como faz. Tem que ir lá na Manu e entra lá e sabe lá. A gente sabe falar de relacionamento. Isso a gente sabe. E a gente sabe falar de vinho, que a gente tem uma marca de vinho.
né? Então, olha só, quantas coisas a gente pode fazer diferente. Tu gosta de um vinho? Pois então, hoje não dá mais tempo, Paulo, tá? Ok, mas hoje dá tempo de tu perguntar como foi o dia do teu parceiro, isso dá. Faz isso, dá um beijo, dá um abraço, faz um toque, lembra linguagens do amor? Pois então, a minha é toque físico. Se a Gabriela não encosta em mim... Ai, gente, é só fazer assim nele. Eu não me sinto amado. Ele já tá faceiro. Mas isso é infantilidade. Não, gente, é o cérebro. Isso é inconsciente. É inconsciente. Isso é lá dentro. Por isso que a gente precisa conhecer a linguagem da gente. Lembra aquela funçãozinha, aquele desenhozinho? Todo mundo já deve ter visto, né? Um iceberg, né? Fica com uma pontinha fora d'água e o corpo inteiro dentro d'água, né? Pois então, aquela pontinha fora d'água, a gente sempre faz uma analogia que aquilo é a consciência. É a coisa consciente, aquilo que tu faz aqui utilizando essa parte frontal do cérebro aqui, ó. E aquilo que fica tudo embaixo d'água, aquele baita corpo maciço, aquilo é o inconsciente. Então essa função das linguagens do amor é inconsciente, está lá dentro da tua cabeça, tu nem percebe, né? Então se a Gabriela não encosta em mim, eu não me sinto amado. Então vai lá, encosta no teu parceiro, dá um abraço, pergunta como é que foi o dia, modifica hoje. Amanhã tu já vai ter tempo. Gosta de vinho? Compra um bom vinho, pode ser o Brocado, Vinhedos e Vinhos. Pode, a gente vai gostar muito, mas que seja um vinho, abre, serve as taças, senta, olha no olho. Conversa. Gente, olha só, a função do vinho, né? Isso a gente sempre toma, eu, Paulo, os melhores vinhos nos piores dias. Por quê? Se já tá aquele dia, já tá um perrengue... Pega essa chave. Pelo menos toma um vinho bom. Faz uma janta boa. Sabe por quê, gente? Porque vai passar. Tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa. Mas tudo que é ruim também passa. Só que aí a gente não precisa deixar mais ruim, entendeu? Tá, Paulo e Gabriela, agora eu vi que vocês realmente são dois loucos de atar. Estamos dizendo agora... que a vida é boa. Gente, a vida é boa. Porque vocês estão dizendo que Eu convenci o Paulo de que a vida é boa. Que tem que comemorar a coisa ruim, claro. Sabe por quê? A coisa ruim veio e se apresentou na tua vida, o universo te proporcionou essa coisa feia, esse momento ruim, não é pra... É só uma situação. Não é porque Deus não gosta de ti, o universo quer te ver sofrer, não. Tu precisa aprender, entendeu? Aprende com aquele episódio, aprende com aquela situação que aconteceu. É só a vida acontecendo. Então... é um presente. Quando a gente começa... Gente, eu demorei tanto a entender isso. Daqui a pouco vai cair, mas não faz mal. Eu demorei tanto a entender que as coisas é só a vida acontecendo e tá tudo certo. E quando tu conseguir ver isso exatamente, de que é só a vida acontecendo e de que tá tudo certo, as coisas vão começar a ficar mais leve. Tu não sabe a minha história, eu vou te dizer nem tu a minha, tá? Então, assim, não tô desfazendo da história de ninguém, mas eu estou dando uma possibilidade de vocês começarem a ver a vida mais leve. Gente, eu consegui fazer o Paulo ver a vida mais leve. Vocês não sabem o que foi. E o que é? É uma coisa... Mas eu sempre tive isso dentro de mim. De que a vida era muito fácil. De que a vida era muito leve. Por muito tempo, eu vou dizer pra vocês, eu me irritava comigo mesmo. Por quê? Porque eu via a Gabriela super positiva e eu me via seguidamente emaranhado em pensamentos negativos, em negativismo, assim. E às vezes ele se enreda. E aquilo me deixava super irritado, sabe? Super irritado. Por quê? Porque eu sei, quem é que não sabe que a gente sendo positivo é muito mais legal, é muito mais leve, a vida flui muito mais facilmente. A gente sabe disso. Só que daí eu vivia me pegando e às vezes eu não me pegava porque eu não tinha essa consciência e a Gabriela, me mostrava, né? Ó, Paulo, sai dessa, né? Gente, e eu dizia pra ele, Paulo, eu não entendo nada do que tu fala. Eu não sei o que tá vendo, eu não entendo. E eu realmente, gente, eu não entendo. Eu desde criança fui assim. E por muitas vezes eu achava que eu tava fora do contexto.
Não, gente, eu vivo num contexto que eu vejo a vida muito mais leve, muito mais fácil. Ai, tu acha que a vida é cor-de-rosa? Gente, eu acho, eu adoro unhas rosas. Gente, e por que eu vou fazer esta vida ficar tão pesada se eu não vejo a vida desta forma? Então, eu fui aprendendo com o tempo de que eu preciso identificar esse negativismo e reposicionar ele para o positivismo. Por quê? Por causa de tudo isso que a gente já falou até agora, que a vida é um presente de Deus, encarando dessa forma, se é um presente, a gente precisa comemorar. E não pensar coisas negativas a despeito da situação que agora talvez a gente esteja passando, que não é muito boa, que é uma situação difícil, enfim. E por isso que a gente acabou de falar que a gente abre o melhor vinho e comemora, porque vai passar. Vai passar. O meu pai vai melhorar. O meu pai diz uma frase que é meio estranho, que é: nada tá tão ruim que não possa piorar. Aí sabe o que eu faço com essa frase? Eu penso o seguinte, quando eu estou numa situação ruim: tem alguém numa situação pior. E é verdade, olha só, a gente reclama muito. Aí é aquela tua reclamação, aí tu vai pensar num amigo que tem, sabe? Enfim. Vamos trazer as coisas pesadas. Mas eu tenho assim, certeza que aí tu já pensou em várias situações muito pesadas, e né? aí, tu começa a ver, gente, a minha vida é muito boa. Ai, a minha vida é muito boa, e é muito boa, e é muito boa, e é muito fácil. Por quê, gente? Eu tenho tantas oportunidades na vida, eu tenho tantos amigos, eu conheço tanta gente, sabe? A minha cama é quente. Ai, gente, a minha cama é muito boa. Isso é sério. Praticamente todas as noites a Gabriela se deita na cama e ela agradece a Deus pela cama maravilhosa que ela tem. Gente, eu não agradeço. O Paulo convive. Eu não sou de gratiluz, de agradecimento, de gratidão. Mas aquela hora que eu deito e eu sinto aquela minha cama. Ai, ali eu sinto que Deus existe, sabe? Olha só que legal isso aí. Pode ser um aprendizado para muitos, né? Para muita gente. Ser agradecido a Deus pela vida pode ser em qualquer situação, tá certo? Qualquer situação. Pode ser ao deitar, pode ser ao levantar, pode ser agora. Eu não sei aonde tu tá, onde tu mora. Gente, compartilha essa live pro Instagram nos segurar aqui, porque agora já passou um tempo e ele já tá nos segurando. Compartilha com mais gente. Eu não sei onde tu mora, onde é que tu tá, mas hoje, e aí como é que tá o tempo, se tá céu de brigadeiro ou não, mas hoje, minutos antes de iniciar a nossa live, às 20 horas, eu pedi pra nossa filha mais nova trazer a mãe dela, trazer a Gabriela aqui na sacada de casa, e ela olhar na direção lá, a lua cheia. Não sei se vocês prestaram atenção, mas hoje linda. A lua tá enorme, tava pelo menos enorme, agora eu não sei como é que tá, mas estava enorme, linda, cheia. Hoje é dia 4 de julho, hoje é lua cheia. Ela estava linda, maravilhosa. Tu olhando para a lua e apreciando a lua, tu tá dando a informação a Deus de que tu é grato pela vida porque tu tem olhos para enxergar a lua, porque tu tem olhos para contemplar a criação. Gente, tu tem a percepção de ver que a lua tá ali. Tem gente que não vê. A Michelle falou, realmente, a lua tá linda. Ah, então Michelle, ainda tá linda, que legal. Quanto tempo a gente não se fala? Gente, a Michelle, ela ensina a escrever. Ah, isso, a Michelle, ali de Santa Catarina. Ela ensina a escrever. Ah, isso. Gente, ela ensina a escrever de uma delicadeza maravilhosamente. Outra pessoa que vale muito a pena seguir. Segue ela ali, por favor, no Instagram. Curte as coisas dela, dá uma olhada ali nas coisas dela. Michelle é fantástica. Ela ensina a escrever. E isso, gente, da gente perceber as pessoas. Perceber os momentos. Perceber as oportunidades. Sabe? E não começar a levar tudo a ponto de faca. É uma percepção pequena. Entende? Então, são essas coisas. A gente fala das coisas do dia a dia, das coisas da nossa vida. A gente dá insights.
A gente fala sobre chaves, olha eu segurando uma tesoura. A gente fala sobre chaves para virar, entendeu? Para virar. É aquilo que a gente fala... Pegue a tesoura e corte tudo aquilo que não faz sentido. Ah, muito bom. Olha só, vamos fazer enquanto não cai a live. Se cair, a gente posta depois nas redes sociais, enfim. Vamos fazer uma vivência agora, porque a gente falou disso na semana passada, semana retrasada, que na próxima live a gente ia fazer uma vivência, a Gabriela ia fazer, e a gente acabou esquecendo. Vamos fazer agora a vivência da mochila. Vamos fazer agora. A vivência da mochila. Gente, muito bom. A vivência da mochila. Vamos fazer rapidinho. Eu vou tentar fazer rapidinho. Concentração, por favor, concentração. Já que cortamos tudo. Respira fundo. Senta, se concentra, fecha os olhos, respira bem fundo, respira de novo, tira a língua do céu da boca, solta os ombros e agora pega uma mochila. Pega uma mochila. Imaginariamente. E dentro dessa mochila, tu coloca tudo que tu não quer mais. Tudo que tá pesado, tudo que tá ruim, tudo que tá difícil, bota dentro da mochila. Vai botando tudo. Aquelas pessoas que tu não quer mais conviver, que não faz mais sentido. Não é que tu não goste mais, mas as pessoas às vezes vão deixando de fazer sentido, as coisas vão deixando de fazer sentido. Coloca dentro da mochila. Te permite. Olhos fechados e imagina toda essa situação. Fecha a mochila agora. Bota nas costas. E a gente vai caminhando por uma floresta. A gente vai pisando em folhas. A gente vai escutando os pássaros. A gente vai passando pelo meio das árvores. A gente vai encontrar um riacho. A gente vai molhar os pulsos com essa água do riacho. E a gente não pode tirar a mochila. A gente vai carregando essa mochila. E a gente vai caminhando na mata. E lá no final da mata tem uma luz. E a gente vai caminhando em direção a esse raio de sol. Gente, lá nesse raio de sol tem uma praia linda, um mar azul, uma areia branca, muito lindo. E sabe o que tem lá também? Uma fogueira. E você vai até essa fogueira. Vai pegar tudo que não faz sentido e vai queimar. Te permite. Coloca tudo que tu trouxe nessa mochila que tu não quer mais, coloca nessa fogueira. Vai queimando. Tudo aquilo que não faz sentido. Pode colocar no fogo. E esse fogo vai acendendo e vai ficando cada vez mais vivo e vai queimando tudo. Tudo que não faz sentido. Agora que você colocou tudo na fogueira, queimou tudo que não faz sentido, aí do ladinho tem um baú. Abre esse baú. Dentro dele tá aquele brinquedo de infância que te deixava muito feliz quando tu brincava. Coloca esse brinquedo dentro da mochila. E a gente vai fazer o mesmo caminho. Caminho de volta. A gente vai entrar na mata. A gente vai passar pelo riacho. A gente vai escutar o barulho da água. A gente vai tomar um gole da água fresca, gelada. E a gente vai caminhando. E a gente vai escutando o barulho das árvores, o vento das folhas, os passarinhos cantando.
e a gente vai sentindo que a gente não tem mais o peso na mochila. A gente só tem a alegria da vida dentro da mochila. Agora, a gente chegou em casa. E aos poucos, a gente vai abrindo os olhos, sentindo o corpo, vindo pro aqui e agora. Gente, eu gosto muito dessa metáfora da mochila. Porque muitas vezes, lembram quando a gente ia pra escola quando era criança, a gente levava um monte de coisa que não tinha necessidade? Assim é na vida. Assim é na vida adulta. De tempo em tempo, tire o que não faz sentido da vida de vocês. Te permite isso. Faz isso. Tu pode fazer todos os dias. Sabe aquela mexida no armário para tirar as roupas que tu não usa mais e tu doar para as pessoas que precisam? Sabe aquilo? Essa faxina, entre aspas, do armário, tu pode fazer com a tua vida, com a tua mente, com o teu coração. Aquilo que não faz mais sentido para ti, joga na fogueira. Lembra dessa vivência que a Gabriela fez aqui agora. Ela é muito importante. Eu tenho certeza que se tu fez ela desde o início, tu tá te sentindo agora mais leve, agora mais feliz, inclusive, porque a gente retoma a alegria da criança. Então, olha só, não tem contradição no que a gente fala. A gente diz que agora tu é um adulto e tu tem que viver no adulto. Mas as coisas boas, a alegria da criança, isso é bom. É muito proveitoso que tu traga para tua vida de adulto agora. O que tu não deve trazer para tua vida de adulto é a criança para que ela assuma as rédeas da tua vida. Porque a criança não tem responsabilidade, porque criança não faz sexo, porque criança não faz dinheiro. Tu é adulto e tu faz todas essas coisas. Então, nesse lugar, a criança ela não é bem-vinda, ela não deve estar nesse lugar. Mas aquelas coisas boas que a criança, que o meu Paulo, que o meu Alexandre, porque quando eu era criança eu era chamado de Alexandre. O nome dele é Paulo Alexandre da Rosa. É. E aí quando eu quero chamar a atenção dele, eu chamo ele do quê? De Alexandre. As coisas boas, a alegria, a vontade de viver da criança, a gente tem que trazer até sempre na vida adulta da gente. Sempre, sempre, sempre. Olha só, a gente esteve semana passada em São Paulo e a gente foi num lugar muito louco lá no Centro Cultural Itaú. Fica na... Muito louco. Gente, não era tão louco assim. Não era tão louco. Porque é fora da... Vamos melhorar. É muito fora da realidade do contexto que a gente nesse sentido. Vive. Quando eu falo muito louco, não é pejorativo. É porque é muito legal, entendeu? Foi muito legal. Uma amiga nossa que nos ajuda, que é nossa mentora também, a Laila Yuka, disse assim, vocês estão vindo para São Paulo, vocês vão participar de evento de vinho, coisa e tal. Eu até estou numa live aqui com uma colega minha de infância lá, do 1º e do 2º grau, e mora em São Paulo. Eu até ia falar isso para ela hoje, agora estou falando ao vivo aí a cores. A gente não foi porque a gente tinha vários compromissos agendados, tá? Quando Mas, a enfim, gente vai, a gente já vai com todos os compromissos agendados. Então, às vezes a gente tem que agendar antes com as pessoas. E aí a Laila pegou e disse assim, vocês, o que vocês acham de ir numa feira de empreendimento artístico? Eu digo, meu Deus, o que nós vamos fazer lá? Não tem nada a ver com a gente, né? O que seria isso aí? É sobre empreendimento no setor artístico, cultural. Então ali tinha a gurizada recém-saída das faculdades de cinema, das faculdades de cursos de teatro, coisa e tal, programadores digitais, tudo coisa relacionada com cultura, eventos assim. E eu digo, nossa, dela, uma oportunidade. A gente foi, tá? Fomos. Chegamos lá, conhecemos pessoas novas, contactamos com pessoas de outros universos e tal. E para fechar com chave de ouro, para quem conhece, uma figura lendária da televisão e do rádio brasileiros, que se chama Moacir Franco. Pasmem, um velho de 87 anos
muito mais novo do que uma galera muito grande, mais nova do que nós, tá? Muita gente que a gente conhece tem menos vida do que o Moacir Franco. Então, essa alegria, essa vontade de viver da criança, ele não perdeu e ele tá com 87 anos. E isso eu acho que é a chama da vida, né? A alegria de viver. Então é isso que a gente quer passar também para vocês. É sobre isso e sobre todas as outras coisas que a gente sempre fala. Relacionamentos podem ser mais leves. A vida da gente pode e deve ser encarada com bons olhos, com gratidão, agradecendo a Deus pela vida, reconhecendo a alegria da criança interior e trazendo para a tua vida adulta. Cara, é tão fantástico, é tão bom. A gente vendo aquele senhor de 87 anos que parecia um guri de 20 anos falando coisas e contando causos da vida e coisa e tal. Cara, foi fantástico, fantástico. Foi muito legal, assim, porque era um universo bem diferente do nosso. E a gente ficou ali algumas horas e a gente aprendeu muito por ser um universo diferente do da gente. Gente, o que mais temos para falar hoje? Eu nem sei do que era o início da live, mas já até me perdi. Pois é, Michele, o jovem anseia ser adulto e traz todo o peso para si. Pois então, é porque a gente se coloca em lugares que não são da gente. Até a gente aprender, e muitas vezes depois que a gente aprende, às vezes a gente ainda cai nos mesmos erros, né? Mas é preciso que a gente reconheça, saiba o lugar da gente e se posicione no nosso lugar. Eu e a Gabriela, a gente está fazendo um curso com a Ana Lisboa sobre constelações familiares, tá? E existem ordens, existem 3 regrinhas básicas sistêmicas que a gente fala, que é a ordem. Então ela é muito importante. Eu preciso respeitar o lugar que eu estou e a hierarquia das coisas, tá? Existe também a equivalência, a igualdade. Então por isso que no relacionamento a gente diz que não pode um só dar e o outro não contribui com nada, não rola. No relacionamento é preciso 50% de um, 50% do outro, né? Então essas coisas são muito importantes e a gente precisa atentar para isso. A gente agradece demais a oportunidade de poder ter dividido mais um pouco da vida da gente com vocês. O tempo precioso de vida de vocês que vocês dividiram com a gente. Gente, a gente está se achando porque o Instagram não derrubou. Deixa a gente falar 1h30 e tem gente que ficou aqui escutando a gente o tempo todo. Cara, isso é muito legal. Muito obrigado por dedicarem legal. O que a gente tem de mais precioso na vida, que é o tempo, né? Que é o tempo da gente. O tempo não tem dinheiro, até porque o tempo não volta atrás, a gente não consegue ir no tempo da frente, a gente só consegue estar presente no aqui e agora. Então, gente, muito obrigada. Amanhã eu vou fazer uma live com uma amiga que a gente vai falar sobre sucessão empresarial familiar. Então, se tu conhece alguém que tá assumindo uma empresa familiar ou que assumiu, passa o meu Instagram lá pra pessoa amanhã ver essa live, que é um assunto muito interessante. Vou dar um spoiler. O que acontece? É muito comum, isso tem sido um assunto tratado de maneira muito séria por advogados e outras pessoas e profissões. Por quê? Porque na sucessão familiar, muitas empresas acabam falindo. E aí a Gabriela vai tratar sobre essas questões. A gente vai falar sobre isso amanhã. Gente, a gente fala de criança, a gente fala de negócio, a gente fala de relacionamento, a gente fala de sexo, a gente fala de vida real. Esse é o nosso programa Relacionar-se. A gente só não fala mais porque não tem muito tempo, mas se tivesse... Gente, se tivesse... Esses dias a gente estava lá em São Paulo e aí a gente abriu uma live enquanto a gente tomava um café e se arrumava para sair. A gente falou sobre várias coisas. Eu tive um problema no meio da live, tive que sair. Então, é isso que a gente quer dizer para as pessoas. Real life.
é possível, sim, ter um relacionamento, né, de adulto, ter uma vida real, sem precisar ter o peso, né, que a gente carrega às vezes que nem é da gente. Teve problema? Teve. Tem problema? Temos. Dá pra resolver? Ele tira as coisinhas do lugar. Alguns problemas dá pra resolver, outros não dá. E paciência. Vida que segue. Vamos. Esses problemas que não dá pra resolver são valores inegociáveis teus? Bom, aí precisamos chegar num consenso, tá? Quando a gente fala, gente, que tem algumas coisas que realmente, tipo violência corporal, alguns tipos de violência, de abuso, realmente não dá pra seguir no relacionamento. Não, aí não dá. A gente não tá falando sobre isso. A gente está falando que, como adultos, a gente sim consegue reestruturar o relacionamento. Esse tipo de coisa que a Gabriela falou agora é o seguinte: para o trem que eu quero descer, tá certo? A gente não é conivente com isso e não se trata disso. Se é isso que acontece, para o trem que eu quero descer, mas, porém, contudo, todavia, não esquece da autorresponsabilidade. Se tu tá ali, quem é que te colocou ali? Quem? Você. E só você consegue sair. Tu mesmo te colocou ali, então e aí tu precisa... só tu consegue sair. Se tu não tá conseguindo sair sozinho desses relacionamento abusivo, agressivo... Pede ajuda. Às vezes as pessoas estão loucas para te ajudar. Mas como tu nunca pediu ajuda, ninguém quer interferir. Sabe aquela história assim, posso te dar um conselho? Não. Eu não pedi, então não quero o teu conselho. Agora a gente está falando de outra coisa. Agora a gente está dizendo que eu estou com um problema. Estou pedindo ajuda. Eu vou pedir ajuda. Peça ajuda. E diga para a pessoa, olha, eu gostaria que tu me ajudasse a sair dessa situação. Isso, para não ficar... Para ser específico. Eu gostaria que você me ajudasse de tal forma. Porque às vezes a forma que a pessoa vai te ajudar não é a ajuda que tu tá precisando. Então seja bem específico nisso. Super específico. Certo, pessoal? Gente, agora sim a gente vai dar tchau. Porque a gente tem uma criança lá embaixo nos esperando. Com fome. Não, acho que essas horas ela já deve ter jantado. E a gente precisa dar atenção para nossa filha mais nova. Mais nova. A mais velha entrou na live aí agora, tá lá em Porto Alegre. Né? Então, gente, até a próxima. Essa semana a gente tá bem de boa, de repente a gente ainda faça outra. Apareça por aqui. Mas se não, nas terças-feiras, às 8 horas, é certo que a gente tá aqui. Agora a gente viu que eu acho que de repente a gente vai mudar para as 8h30, porque é o horário que o pessoal mais começa a entrar, né? A partir das 8h30. Então eu acho que a gente vai mudar. Gente, e não esqueçam, por favor, de fazer um print e marcar eu e o Paulo e dizer para ele me levar o café na cama. Ai, isso é demais. Ai, gente, por favor. Então já é que isso ele aí. faz, leva o café. Tem um relacionamento, quer saber coisinhas a mais, né? Como esse casal aqui de 25 anos se porta? Segue a gente lá no Instagram. Vai ser um prazer interagir contigo. Tá bom? Abraço. Beijos. Boa semana. Até mais. 1h30, esposa?